E se eu disser a você que um hábito, apenas um hábito, vai te tornar muito acima da média, evoluir mais do que a maioria das pessoas e transformar a sua vida? E mais, que esse hábito é simples. E nesse vídeo aqui eu vou te contar como você pode implementar esse hábito na sua vida. Quando temos uma insatisfação, a gente busca, informação. A gente busca como vamos parar de sentir o que a gente está sentindo, de viver o que a gente está vivendo. Uma situação que está nos incomodando, nos deixando mais tristes, mais insatisfeitos, mais depressivos, mais infelizes. Então isso é normal, o ser humano é assim, quando está insatisfeito, quando está com fome, vai buscar alimento, quando está cansado, vai descansar. E nossa vida é assim, a gente está sempre em busca de coisas novas para nos trazer mais felicidade, mais satisfação. Mas hoje em dia, com a internet, nós temos uma avalanche de informações. Basta colocar no chat GPT qualquer coisa que você recebe a resposta que você deseja ou que você acha que procura. Mas a verdade é que não importa a resposta, o que importa é a pergunta. Porque eu não sei se você já usou o chat GPT, se você costuma usar para questões pessoais ou do trabalho, mas o prompt, que é a pergunta que fazemos para ele, importa muito mais do que a resposta. Se você não sabe perguntar, como perguntar, a resposta não vai ser a melhor resposta que ele poderia te dar, a mais eficaz para a sua situação, para a sua questão. E na vida é a mesma coisa, isso sempre foi assim. E onde conseguimos encontrar boas perguntas? Como vamos saber o que perguntar? Porque muitas vezes sentimos e vivemos coisas que nem nós mesmos conseguimos descrever. Então nós não sabemos o que perguntar. Qual pergunta que eu devo fazer? Eu só sinto uma insatisfação, uma infelicidade, uma incapacidade, mas eu não sei de fato o que eu preciso. Então, se você não sabe fazer perguntas para a vida ou para o chat GPT, você não vai receber as respostas que você deseja. Porém, o que as pessoas mais fazem? Elas recebem muitas informações sem nem mesmo ter feito perguntas. Não é verdade? Repara, a gente entra na internet, a gente rola o feed e a gente vê inúmeras soluções para problemas que nem mesmo sabíamos que tínhamos, né? Como emagrecer, e aí, esses vídeos sempre com uma resposta band-aid, assim, né? Que não ataca em profundidade aquele problema, né? Sempre o superficial, sempre aquela coisa rápida, aquelas 5 dicas, 10 dicas, 3 dicas, né? Emagreça em 10 dias. Sempre assim. Ou então uma loja, ou uma blogueira que tá lá falando sobre o produto maravilhoso que ela comprou pro cabelo. E aí você sente aquela necessidade de ter aquele produto. Você não sabia você nem se ligava no teu cabelo. Mas você viu aquela pessoa mostrando, falando bem do produto. Ou seja, concluindo, nós recebemos muitas informações sobre questões sobre as quais não perguntamos. Não queríamos saber. Nem pensávamos sobre aquilo, estamos recebendo aquela informação. E essa informação nos transforma, muda o nosso comportamento. Daqui a pouco você está lá comprando aquele produto que a fulaninha na internet te indicou. Daqui a pouco você está reproduzindo aquela opinião sem nem mesmo se ligar que aquele fulano falou num vídeo de 1 minuto no Instagram. Ou nem isso. Daqui a pouco você está sentindo necessidades que você nem mesmo sabia que você tinha, né? E agora você precisa muito daquilo. Então, eu descobri que, claro, não é preciso a gente
excluir completamente, né? Viver no modo caverna. Não é preciso bloquear todas as redes sociais. Não é nada disso. Mas a gente tem que ter o nosso próprio filtro. A gente tem que saber fazer nossas próprias perguntas. E não reproduzir coisas, reproduzir frases, pensamentos, comportamentos de outras pessoas. Que na maioria das vezes vieram até nós de forma absolutamente superficial. Mas com uma embalagem, com uma cara muito atrativa, muito chamativa, embalado de verdade, mas sem nenhuma profundidade. E o problema é que as pessoas, em geral, a maioria das pessoas, elas se satisfazem com essas informações rasas. Elas não buscam mais, não buscam entender, não buscam os porquês das coisas. Não refletem sobre aquela informação, sobre a relevância daquilo na vida dela, sobre a verdade daquilo que está sendo dito. Ela simplesmente acredita e reproduz e se comporta tal como. E muitas vezes nem isso, fica no subconsciente, em uma outra situação da tua vida, tu reproduz aquilo sem nem mesmo perceber que está reproduzindo coisas que outras pessoas te falaram. Justamente porque não construímos na nossa vida esse filtro próprio e a capacidade de formular nossas próprias perguntas, entender nossos próprios problemas. O que precisamos? Ninguém precisa ter as respostas, mas precisamos sim saber se aquela resposta que está sendo dada cabe a mim, se encaixa na minha vida, no meu problema. E saber fazer as minhas próprias perguntas. E sem entendimento dos problemas da nossa vida com profundidade e por consequência, não conseguimos identificar as soluções adequadas, né? Se não conhecemos o problema em profundidade, as soluções que cabem a esses problemas não vamos saber quais são. Ou vamos aplicar soluções erradas, soluções band-aid, que não atacam o problema em profundidade, dão aquela aparência de que está tudo resolvido. Botei um band-aid e não tem mais machucado, e lá dentro está infeccionando e você não está percebendo aquilo. Então, se contentar com essa informação rápida, rasa, faz com que a gente fique estagnado. Porque a gente começa a tentar aplicar na nossa vida coisas que não fazem efeito pra gente, não servem pra gente, não fazem efeito pra gente. Ou mesmo a gente desiste de fazer porque parece tão surreal, tão irreal, que não é pra mim, entendeu? E aí você não faz. E qual que é o hábito que soluciona isso, que faz com que você crie seus próprios filtros, consiga fazer as perguntas certas para a sua vida e descobrir quais são as soluções e resolver os seus problemas, o problema que você tiver na sua vida, seja um problema financeiro, problema de relacionamento, problema de saúde, problema espiritual, qualquer problema de qualquer área da sua vida, existe um hábito, apenas um hábito que vai te dar as respostas certas e vai te capacitar a fazer as melhores perguntas. E esse hábito é o hábito de buscar o conhecimento. E o conhecimento não é informação. E informação não é formação. Você pode ter a melhor inteligência artificial. Se você não souber fazer as melhores perguntas, você não vai ter as respostas mais eficazes. Ela vai te dar algo pronto. E mesmo que você pergunte certinho, ela vai te dar algo pronto. Ela te deu pronto. Ela não te deu a formação, ela te deu a informação.
A formação é todo o processo que nós precisamos passar para dizer que aquele conhecimento é nosso. Ele não foi replicado. Ele não foi copiado e colado do ChatGPT ou de qualquer pessoa que está falando qualquer coisa na internet. Então, essa busca do conhecimento é o único hábito que vai destravar a sua vida. E eu falo isso porque eu era essa pessoa que me contentava com as coisas rápidas, soluções band-aids, coisas fáceis, e achava que estava tudo bem. E que se não desse certo, o problema sou eu. Entendeu? Não é aquela solução que me deram. Mas justamente porque eu não estava sabendo fazer as perguntas certas e não estava colocando filtro nas informações que eu recebia. Então, somente com a busca por conhecimento, a busca por mais, esse hábito de estar na prática, sempre buscando conteúdos profundos. E aonde que eu encontro esses conteúdos profundos? É na faculdade? Não, não é na faculdade. É num cursinho? Não é num cursinho. Eu só consigo, de fato, aprender, ter esse conhecimento quando eu aplico técnicas de autoeducação, de autoaprendizagem. Então eu tenho que adquirir a capacidade, eu tenho que aprender a aprender. E a gente só aprende a aprender quando a gente busca. Claro, com a ajuda de livros, ajuda de pessoas, pode ser de cursos. Como que sozinha eu posso buscar os porquês? Eu posso buscar as ferramentas que vão me levar a fazer as melhores perguntas. E aonde que eu encontro esses conteúdos? Eu vou encontrar nos livros. Nos livros e principalmente nos livros que se provaram no tempo. Nos clássicos, nos livros antigos, nos livros históricos, né, nas literaturas. Mas calma, se você não é um leitor ainda, você busque livros do seu interesse. Poxa, eu tenho dificuldade financeira, estou com muita dificuldade financeira, então leia livros populares, livros best-sellers sobre finanças, livros assim, para pessoa leiga mesmo. Eu comecei assim quando eu senti essa dificuldade na minha vida. Comecei a ler livros sobre finanças para pessoas que não sabiam nada, que sabiam zero. E isso me destravou financeiramente na minha vida. E não só livros, você pode buscar conteúdos profundos na internet, vídeos no YouTube, podcasts, newsletters, que são as cartas semanais, geralmente gratuitas, que as pessoas, né, que são produtores de conteúdo, influencers, eles geralmente têm. Então, busca um do assunto para o qual você acredita que vai ser atrativo para você, né, que você precisa, é algo que uma área da sua vida que você deseja desenvolver. Eu quero ser uma pessoa mais saudável. Acompanhe pessoas que produzam esses tipos de conteúdos sobre saúde, alimentação, exercício físico. E aí leia as cartas dessas pessoas, as newsletters que essas pessoas têm, que enviam por e-mail. Assista os vídeos no YouTube dessas pessoas. Leia livros sobre isso, voltado para o público em geral. Então, é aí que está o conhecimento que você precisa, que nós todos precisamos. Não é num vídeo de 15 segundos a 1 minuto que seja no Instagram. Não é num carrossel de 5, 6 posts com dicas rápidas. Não é aí que você vai conseguir, entende? A solução dos seus problemas. Inclusive, gente, além do canal aqui no YouTube, que se você não está inscrito e gosta desse conteúdo aqui sobre produtividade, desenvolvimento pessoal, profissional, gestão de tempo, criação de hábitos, rotina, já se inscreve aqui no canal, deixa também o seu like nesse vídeo se está gostando do vídeo. Eu tenho também uma newsletter gratuita semanal, que toda terça-feira às 8 horas da manhã
Você se cadastra no link que está aqui na descrição e recebe no seu e-mail sobre esses temas que eu abordo aqui no meu canal. Então, conteúdos assim, mais densos, mais profundos, eles te dão a compreensão sobre aquele problema que você vive, sobre aquela questão que está travada na sua vida, sobre a qual você não entende ou que você está entendendo errado. É aí que está a chave para destravar a sua vida. Não é nos vídeos rápidos, rasos, né, que a gente vê de monte nas redes sociais e muito menos de uma opinião aqui e dali. Não, vá nas fontes, principalmente nos livros, mas também bons canais aqui no YouTube. Então, esse é o hábito de estar sempre estudando, sempre se aprofundando a temas que são relevantes para você, que vão mudar a sua vida. Seja na área da saúde, espiritualidade, financeira, relacionamento, o que tá capenga aí? Não fica tentando colocar band-aid nos problemas que são profundos. Você precisa compreender o problema para entender qual que é a melhor solução e parar de ficar dando murro em ponta de faca e se frustrando. Então, esse é o único hábito que que faz a vida andar para frente quando a gente busca os conhecimentos, né? Conhecimentos profundos sobre as situações da vida. E não só isso, porque conhecer, o saber, você saber, não é você ler um livro de cabo a rabo, fechar e ficar por isso mesmo. Não é você ver um vídeo do YouTube de 30 minutos, ai que legal, maravilhoso, adorei, e nunca mais não fazer nada com aquilo, não fazer nada com aquela informação. O verdadeiro saber, o verdadeiro conhecimento é quando ele só se torna seu, ele só é internalizado quando você muda, quando ele te transforma por dentro ou quando ele muda os seus comportamentos. Então você só pode dizer que você conhece agora, que você aprendeu, que você adquiriu aquele conhecimento, se ele gerou em você alguma transformação interna ou prática na sua vida. Então, uma outra continuação, na verdade, desse hábito que é absolutamente necessário e decorre dele, é intrínseco a ele. Para conhecer, você precisa. Se você só pode falar que você conhece, que você entendeu, que você compreendeu, que você sabe daquilo, quando você pratica. Pratica, que eu falo, no sentido de haver uma mudança real em você. Então, por exemplo, né? Eu leio a Bíblia e aí, nossa, que ensinamentos maravilhosos de Jesus Cristo. E aí fecho, vou para minha vida, na minha rotina e sou a mesma pessoa intolerante, sou a mesma pessoa egoísta, sou a mesma pessoa avarenta, sou a mesma pessoa impaciente. O que adianta? Isso não me transformou. Então a gente tem que deixar ser tocado pelo conhecimento, transformado pelo conhecimento e sermos sempre vigilantes de nós mesmos. Então, se aquele conteúdo que você está lendo, escutando, se aprofundando, não gera em você uma transformação interna ou modifica comportamentos na sua vida, então você não adquiriu esse conhecimento. Então, o hábito do buscar conhecimento é buscar e aplicar na vida, praticar esse conhecimento. E existem algumas formas que eu particularmente uso para aplicar esse conhecimento. Uma delas vocês estão de fato vendo aqui no vídeo, porque eu falo muito sobre coisas que eu leio, sobre coisas que eu escuto. Então, a forma de facilitar com que eu apreenda as informações que eu trago para minha vida, para minha cabeça, é justamente ensinar ou expressar, colocar para fora. Então, você conversar com pessoas, né?
Se você não é um blogueiro, não é um youtuber, não é um produtor de conteúdo, se você for, faça como eu faço, né? Fale sobre coisas que você aprendeu, fale sobre coisas que você leu. Isso faz com que você compreenda melhor ao colocar nas suas palavras as coisas. E é isso que eu faço aqui nos vídeos, né, do YouTube. E também nas newsletters que eu escrevo. Eu expresso as coisas que eu vivencio, que eu aprendo, que eu leio, nas minhas palavras. Isso faz com que eu perceba uma compreensão melhor sobre aquilo. Então, se você não é um produtor de conteúdo, não tem problema, você pode começar a escrever. Não um diário necessariamente, mas escrever coisas no seu dia, sobre coisas que você aprendeu, né? Expressar em palavras aquilo que está na tua cabeça. Você pode conversar com amigos, você pode conversar com seus pais, com seu companheiro, sua companheira, né? Marido, mulher, enfim, filhos, sobre aquilo que você leu, que você aprendeu. E é uma forma de você colocar para fora e ver se realmente aquilo tá te transformando e observar os seus comportamentos. Poxa, eu li um livro, por exemplo, que fala sobre trabalho focado. Esse livro é excelente aqui do Cal Newport. Ele fala da importância, né, do foco. E como ter mais foco no seu dia, no seu trabalho. Poxa, esse livro aqui é um livro super prático. E se você tem dificuldade de focar e você lê esse livro aqui, ele precisa transformar o seu comportamento, ele precisa se tornar uma pessoa mais focada, senão não serve de nada. Então, observar e colocar em prática imediatamente o que você aprendeu na sua vida. Então, esse é o hábito, né? É o suprassumo dos hábitos. E é o hábito, inclusive, que vai fazer com que você adote outros bons hábitos, porque quando a gente busca o conhecimento, a gente chega mais próximo da verdade, do bom, a gente vê valor naquilo, a gente sente motivação para adotar o que a gente vê que constata que é o melhor pra gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários se você já tem esse hábito de buscar conhecimento e se não tem, se ficou muito motivada a começar a adotar na sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha de fato contribuído para isso. E tchau, tchau, gente!